Olá, amigas e amigos que estão chegando no meu canal Metodologia Amigável. Eu quero hoje concluir com vocês as explicações de como são eleitos os deputados, certo? Eu vou tomar como exemplo os deputados federais, porque é a nossa Câmara Alta, onde as decisões para todo o país ocorrem. Então, vamos lá, porque existe todo um processo que determina como as vagas em cada estado serão ocupadas na Câmara Federal pelos candidatos e pelos partidos, evidentemente. Então, vamos lá. Primeiro, eu queria falar a vocês o que, na verdade, são as coligações, a gente fala tanto, e também as federações, que é o regime que está valendo a partir das eleições de 2022, né? A eleição desse ano. Então, a coligação, ela era uma regra que foi extinta e onde os partidos podiam se coligar, se juntar para serem votados e para obter as cadeiras nos pleitos parlamentares e que tinha uma duração meramente eleitoral. Depois da eleição, atribuídas as vagas, os partidos se separavam e não tinham obrigação nenhuma de se juntarem na hora de votar no plenário, né? Agora, isso indicava uma falta de consistência ideológica, porque muitos partidos que tinham uma determinada ideologia, que eram bem fortemente definidos, eles se juntavam com partidos que não tinham aparentemente nenhuma ideologia. Às vezes eram pequenas legendas apenas de momentos eleitorais. Então, esses legendas se juntavam com esse partido. Mas ideológico era uma coisa que não era muito, vamos dizer, válida para que se pudesse definir uma consistência ideológica nessa ligação. Outra coisa, essas coligações elas eram muito mais importantes para os partidos menores, porque não tinham muita representatividade diante do eleitorado e para eles era interessante, se eles tinham alguns candidatos fortes eleitoralmente, e eles iriam se juntar a um partido maior e iriam fazer parte daquela lista e talvez iriam obter alguma vaga. E isso tudo confundia muito a cabeça do eleitor, porque, na verdade, não havia uma visão clara do que é que aqueles partidos estavam defendendo, aqueles candidatos, o que é que eles queriam fazer lá na Câmara, certo? Então, essa regra foi extinta e se criou uma outra regra que é muito mais democrática e que tem uma consistência muito maior. Seria, por exemplo, não apenas a União se restringiria ao período eleitoral. Depois da eleição, os partidos eles tinham antes de firmar um pacto para que continuassem durante 4 anos a votarem conjuntamente, a se apoiarem no parlamento. E outra coisa importante é que esse acordo ele tinha que ser referendado por todos os estados, por todas as unidades do partido, dos partidos que faziam parte da federação, em todos os estados. Se um estado, 2 estados não quisessem fazer a federação, se juntar com aqueles partidos, então a federação não ocorreria. E isso é uma regra que ajuda bastante a mostrar ao eleitor quais são os partidos que realmente estão agregados, que tipo de objetivo esses partidos que se federam, eles têm. Para o eleitor fica uma coisa muito mais clara, porque não se vai juntar partidos que tenham ideologias muito diferentes para apoiar um governo que será eleito e ficará lá durante 4 anos, né? Outra coisa, esse acordo também, ele ajuda
ao Instituto da Fidelidade Partidária, que é exatamente aquela regra que diz que os partidos eles têm que votar em bloco. Então, também os partidos que fazem parte de uma federação, eles têm que votar em bloco naquela proposta. Agora, nós queremos mostrar para vocês como é que são ocupadas realmente as vagas nos parlamentos federal, estaduais e municipais, que a regra serve para todos esses níveis. Primeiro, a gente tem que fazer 3 cálculos para que essas vagas ocorram, né, para os partidos. Primeiro seria o cálculo do quociente eleitoral, depois o cálculo do quociente partidário e o cálculo das sobras das vagas. O que é o quociente eleitoral? Ora, o montante de votos, né, que elege um deputado federal. É aquela fatia de todos os votos válidos, que são os votos dados aos candidatos nominalmente, mais os votos que foram dados especialmente aos partidos. Então, essa quantidade de votos é que entra nesse cálculo. Os votos brancos e nulos não entram. Em cada estado da federação, em cada município, se tomam esses votos válidos e se divide pelo número de cadeiras, de vagas disponível. Lá na Câmara Federal, por exemplo, que é o exemplo que nós estamos dando, esse número de votos válidos dividido pelo número de cadeiras é que dá o quociente eleitoral. Por exemplo, na eleição de 2006, que eu estava trazendo para vocês, em Pernambuco, eu tomei números verdadeiros, o quociente eleitoral foi de 167 mil votos. Por quê? 4.189.273 foi o montante de votos válidos, divididos por 25 cadeiras, que são a cota do estado de Pernambuco, e nós obtivemos esse resultado aqui. Só que esse quebrado que está aqui, 571, isso é desprezado e fica apenas 167 mil votos. Essa é a fatia que cada partido deve ter para ter um deputado. Ele, por exemplo, se ele tiver a quantidade de votos que possa eleger 5 deputados, ele terá que ter 5 vezes esse quociente eleitoral. O quociente partidário, ele tem a intenção, a função de saber quantos candidatos, quantas vagas serão ocupadas pelos partidos. E como é que a gente faz isso? A gente vai ter que dividir os votos válidos que o partido obteve, que exatamente representa a intenção do eleitorado de prestigiar esse partido, e divide-se pelo quociente eleitoral. E daí a gente vai ver quantas fatias do quociente eleitoral o partido vai obter de direito, porque de acordo com a votação que ele obteve. E o cálculo é feito dessa maneira: você divide o total de votos obtidos pelo partido pelo quociente eleitoral. E aí você tem um número que você despreza os quebrados e deixa apenas o inteiro, que representa o número de vagas que aquele partido obteve. Então, eu fiz uns cálculos baseados na eleição de 2006 em Pernambuco, e nós vimos aqui que, na verdade, os partidos, o partido A obteve 8 vagas, o B 8 vagas também, o partido C 6 vagas, e o partido D, que na verdade eu chamei de federação, ele teve apenas 158.967 votos, que não chegou a atingir o quociente eleitoral. Então, na
na verdade, ele não teve direito a nenhuma vaga. Ele aparece aí para vocês poderem perceber a diferença entre os mais votados e os menos votados. Então, vimos que se nós somarmos o número de vagas que já foram alocadas aos partidos, nós temos 22 vagas. Mas, na verdade, o total de vagas de Pernambuco é de 25 vagas no parlamento. Então, ficam faltando 3 vagas que serão preenchidas através de outro cálculo que se chama o cálculo das sobras. Nós vamos ver agora como é que é o tal cálculo das sobras. As chamadas sobras, elas são divididas por todos os partidos que participaram do pleito ali naquele estado, naquela unidade da federação. Apenas tem uma regra esse ano que diz o seguinte: todos podem participar, mas somente os partidos que obtiverem 80% de votos referentes ao coeficiente eleitoral. Se os partidos que não tiverem esse desempenho, eles não vão poder participar do cálculo das sobras, entenderam? E outra restrição é a seguinte: se o partido, por acaso, tiver a maior média e obtiver uma vaga, se o candidato que ele tiver para alocar nessa vaga não tiver tido 20% do coeficiente eleitoral, ele não vai poder ocupar essa cadeira e o partido perde a vaga. Esse cálculo de sobra, ele é repetido várias vezes quanto forem o número de vagas a ocupar, certo? Se você tem 3 vagas, você repete o cálculo 3 vezes. Se você tem 5 vagas, você repete por 5 vezes. Eu não vou repetir, nós temos 3 vagas para preencher, 3 vezes. Eu vou repetir apenas 2 para que não fique muito longo. Agora, se no final do processo, depois que se conseguir descobrir todas as médias dos partidos, nenhum partido tiver candidato que cumpra essa regra dos 20% dos votos do coeficiente eleitoral, as vagas irão para os partidos que obtiverem as maiores médias. Agora vamos ver numericamente como é que isso se comporta, né? Vamos fazer a média da primeira vaga. Então, nós tomamos os partidos, o seu desempenho eleitoral, e dividimos as vagas que eles obtiveram no coeficiente eleitoral, certo? Mais 1. Acrescenta-se 1. Então, no caso aqui, você vê, o primeiro partido teve 8 vagas. Mais 1, ele fica com 9. E essa quantidade de votos que ele tem vai ser dividido por 9, para que se obtenha essa média aqui, 153.681. O partido B, que teve essa quantidade grande de votos, ele obteve 8 vagas pelo primeiro cálculo, acrescenta-se 1, então ele tem 9. Então, essa quantidade de votos vai ser dividida por 9. O partido C, que teve 1.141.000 mais de 500 votos, ele obteve 6 vagas, mais 1, então nós vamos dividir esse valor que ele obteve de votos por 7, para obter essa média. E o quarto partido, que não teve nenhuma vaga, então aqui entra o 0, acrescenta-se 1, mais 1, 0 mais 1, que é 1, né? Então, a gente divide esse valor por 1, que corresponde ao mesmo valor, né? Pela regra matemática. Então, quem foi que ficou com mais essa vaga, mais uma vaga das sobras? Ora, a gente está vendo que foi o partido B, né? Porque ele teve a maior média, 166.320. Então, o partido B vai ganhar mais uma vaga. Em vez de 8, vai ficar com 9. Então, vamos fazer outra vez, para a gente alocar a segunda vaga,
Eu não vou fazer a terceira, porque já fica muito repetitivo. Vamos fazer mais uma vez para alocar a segunda vaga, para que vocês prestem atenção e vejam como a coisa acontece. Bem, no caso, nós temos outra vez a quantidade de votos do partido A, temos 8 vagas pelo quociente eleitoral, né? Temos 0 vaga que ele não obteve no primeiro cálculo das sobras, né? Não ganhou nenhuma, mais 1. Então, ele permanece com 9 aí. E se faz exatamente a divisão e é a mesma média que ele obteve anteriormente. O partido B, a mesma coisa que nós fazemos. Só que ele teve 8 vagas do primeiro cálculo, né? Mais uma vaga que ele obteve de sobra, mais 1. Então, ele tem aí 10. E esse 10 vai dividir o número de votos que ele teve e 149.688 é a média dele. O partido C, ele teve 6 vagas, né? No primeiro cálculo, 0 vaga no segundo cálculo, que é no primeiro cálculo, 0 vaga no segundo cálculo, mais 1. Então, ele passa a ter 7. E nós fazemos aí a média e ele obtém 163,075. Esse outro quarto partido que eu chamei como se fosse uma federação, ele que obteve apenas 158.967 votos. Ele não recebeu nenhuma vaga no primeiro cálculo, porque ele não teve o coeficiente eleitoral. Ele não obteve nenhuma vaga no cálculo das sobras, mais 1. Então, é a mesma coisa, ele vai manter a mesma média, porque vai dividir apenas por 1. Então, nós vemos o seguinte, que aqui a vaga irá para o partido C, que na verdade teve a maior média, tá certo? Então, a gente está vendo que não é sempre o partido mais votado por esse cálculo de média que obtém a maior média. Isso varia em função das vagas que ele vai ganhando. Então, fica uma coisa mais democrática, porque um partido menos votado poderá, na frente do outro que tenha mais votos, obter uma vaga. Então, a coisa fica, de certa maneira, mais democrática. Vocês não acham? Então, gente, eu agradeço vocês terem chegado até aqui. Também creio que vocês devem ter percebido melhor como é que a gente vota para deputado, por que as coisas são como são, certo? E vocês vão se informando, vocês poderão ter uma visão melhor da eleição e poderão votar de uma maneira mais racional, porque isso é que se espera. Que o eleitor examine o partido do candidato, examine o candidato, a sua carreira, o que ele já fez pelo país, o que foi que ele deixou de fazer, que falhas ele tem de personalidade, etc., etc., e possa votar de uma maneira consciente naquele candidato que melhor represente os seus anseios como cidadão, como eleitor, e que esse candidato possa, lá na Câmara Federal, votar matérias que sejam interessantes para o eleitor, certo? E para o povo de uma maneira geral. Então, gente, peço que compartilhe esse vídeo, avise seus parentes, seus amigos, que venham até o canal, que se inscrevam, porque eles podem estar perdendo informações valiosas no dia a dia deles. Venham para cá, eu tenho todo o prazer de explicar as matérias para vocês, porque eu tenho interesse que todos aprendam, que todos saibam o que é que está acontecendo na sua realidade. E eu acho que isso é muito importante, conhecimento é importantíssimo. Você pode ter uma visão mais crítica da vida, do que está acontecendo ao redor, se você souber mais.
Então, eu estou aqui aberta para isso. E peço apenas que vocês colaborem comigo, dando seu like, se inscrevendo, se não estão inscritos, e pedindo, por favor, que os outros também se inscrevam, porque isso vai fazer com que esse canal se reproduza e eu possa permanecer muito mais tempo aqui, fazendo os meus vídeos e trazendo conhecimento para todos. Muito obrigada e até a próxima.